O livro de Lucas, capítulo 5, verso 17, conta a história e no final dela diz assim: e todos ficaram atônitos, glorificavam a Deus, cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Veja bem que esses homens se esforçaram ao ponto de abrir no telhado daquela casa para colocar aquele homem que era paralítico diante de Jesus. Mas Jesus olha aquela situação e antes de curar a paralisia dele, antes de curar a vida dele, Jesus vai além do que nós humanos podemos olhar. Jesus diz: os teus pecados são perdoados. Veja bem que Jesus, ele vai na raiz do problema. Ele não vai aonde muitas vezes nós estamos orando, como disse o Mateus aqui. Muitas vezes a gente pede para Deus e a gente às vezes não é atendido. Por quê? Porque nós queremos resolver os sintomas. Nós queremos resolver o problema. Queremos a cura. Mas será que Jesus não está usando essa situação porque ele quer tratar o problema, a origem desse problema? Ele está indo na raiz, né? Está indo na raiz. A raiz deste homem que era paralítico eram os pecados. Então Jesus, ele queria sarar, ele queria perdoar esses pecados. Então Jesus disse, antes de curar a paralisia daquele homem, ele precisava ter um conserto, um arrependimento, para que assim houvesse o perdão. E nós perguntamos para você agora uma pergunta: como é que você enxerga a sua vida hoje, com esse momento que estamos vivendo, com essa quarentena, com esse momento que você tem que ficar dentro da sua casa e olhar para sua esposa, olhar para os seus filhos, olhar para você e ver que realmente o Senhor tem poder. Sim. Como tem poder para liberar a cura. Sim. Quando lemos o versículo 17, a Bíblia diz que o poder de Deus estava sobre ele para curar os doentes. Alguma coisa impossível para Deus? Não. A Bíblia diz que não. E o Senhor é poderoso para liberar a cura para toda a humanidade. Mas será que o nosso problema realmente é só cura? Sim. É só paralisar e neutralizar esta doença, essa pandemia? Sim. Não, o problema é muito maior. Jesus o problema está raiz. trabalhando na raiz, na nossa casa, no nosso coração, no nosso relacionamento conjugal e familiar. Por isso, nós devemos entender que Jesus tem poder para curar. Sim. Mas ele quer fazer algo muito mais profundo do que liberar somente a cura. É tão interessante essa passagem, né? Porque a gente olha o esforço que aqueles homens fizeram de descer pelo telhado. Eles fizeram o extraordinário. Eles fizeram o extraordinário, descer aquele paralítico pelo telhado. Jesus podia ter curado aquele paralítico, ele estando lá do lado de fora? Sim. Mas Jesus permitiu que isso tudo acontecesse para provar a fé daqueles homens. No momento de luta é que nós conseguimos com toda certeza praticar aquilo que nós declaramos, que nós temos fé em Cristo Jesus. Então aqueles homens tiveram fé ao ponto de descer um paralítico pelo telhado, e quando Jesus estava de frente com aquele paralítico, ao invés de primeiro tirar ele daquela paralisia, Jesus oferece assim a remissão daqueles pecados, disse: vai que teus pecados são perdoados. Então nós precisamos entender qual é o processo de Deus em tudo isso que nós estamos vivendo. Não somente pedir a cura, porque nós somos muito bons em querer resolver a situação na hora. Os sintomas. Parece que vai ser um alívio para nós se hoje tudo isso passasse. Nós estamos praticamente, é um pesadelo que estamos vivendo, se amanhã amanhecesse estivesse tudo ok. Isso iria resolver os sintomas, mas o problema da humanidade não. A raiz da humanidade, aquilo que nós estamos enfrentando hoje dentro da nossa sociedade, dentro dos lares, como disse o Marlon, lares que precisam de cura, lares que precisam de libertação, lares que precisam de transformação. Jesus quer tratar essa raiz, assim como ele fez lá na vida daquele homem que era paralítico. Ele disse: os teus pecados são perdoados. Nós precisamos entender isso. E nós entendemos também uma coisa muito importante que a Michele falou. Aqueles homens fizeram o extraordinário, sabe como? Saindo da frente da multidão, porque havia uma multidão, o texto diz, na frente de Jesus. Eles não podiam passar pela porta, foram até o telhado, desceram aquele paralítico e colocaram ele na frente de Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui, Michele? Que tudo que a gente colocar diante de Jesus, ele vai consertar, ele vai curar, ele vai confrontar os nossos pecados, confrontar as coisas que nós precisamos vencer. E olha só uma coisa interessante. Não vai ser o mesmo processo que a gente imagina, não vai ser o processo, mas vai ser conforme a palavra que ele tem para cada um de nós. Veja a importância desses homens terem passado pela multidão. Sim. Eu vou aqui conjecturar a multidão
pode ser coisas que estão na frente de Jesus. Sim. Coisas que você colocou na frente. Em vez de O colocar, impossível do homem, você se colocar na frente de medo, Jesus, né? você colocou tantas coisas antes de Jesus. Você colocou medo, pessoas, sensações, notícias, situações que estão impedindo você chegar na frente de Jesus. Sim. Esses homens olharam a multidão e disseram: vou viver o extraordinário, nós vamos passar por outro caminho, mas vamos chegar diante de Jesus e colocar este problema diante do Senhor, porque Ele pode resolver. Isso mesmo, esses homens tiveram uma grande atitude, uma linda atitude. Eles poderiam ter paralisado diante dessa multidão e ter medo até mesmo, pensando: não, nós não vamos conseguir, é difícil demais para nós. É difícil sim, o que nós estamos vivendo é difícil para todos Para nós, mas para Deus não. Para não. nós, para toda a humanidade é difícil. Mas para Deus nada é impossível. Exatamente. Como disse o Marlon. A gente olha essa situação e parece que a impressão é que, onde é que está Deus diante disso? Deus está no controle. Deus está no controle. O homem pode ter perdido o controle, mas Deus continua estando no controle. O que nós precisamos fazer então é agir por fé. É estar diante da presença de Jesus, assim como esses homens se esforçaram e pela fé desceram aquele homem paralítico do telhado. E eu vejo uma coisa, que a vida daquele homem, daquelas pessoas que presenciaram Jesus falando do perdão dos pecados, sim, e curando aquele homem, nunca mais, porque a Bíblia diz: houve um grande temor e todos viram naquele momento o extraordinário de Deus. Nós nunca mais seremos, aqui em casa não sei se vocês, mas nós nunca mais seremos os mesmos depois dessa situação, gente. Nós estamos aprendendo uma grande lição, estamos aprendendo a colocar tudo diante de Jesus, a nossa vida, o nosso, sim, casamento, nosso filho, a nossa casa, os sonhos que estamos tentando realizar, tudo isso diante de Deus para sermos, graças ao Senhor, moldados por Ele. Eu tenho certeza, Michele, sim, que até esse afastamento, sim, de muitos que estão conosco na live agora, não podendo estar com alguns amigos, com alguns familiares. Eu faz 7 dias que não vejo a minha mãe, a minha esposa faz alguns dias também que não vê o seu pai dela, e alguns aqui nós não estamos conseguindo mais presenciar, abraçar. Isso tudo vai mudar. Quando isso passar, todos os dias, e cada situaçãozinha que você viver, um aperto de mão, um abraço, uma ida até um supermercado, falar com alguém que você vai encontrar na rua, tudo para você vai ser extraordinário. Você vai valorizar tudo isso, porque isso tudo é um mover de Deus dizendo para você que o que você vive, o que você é, o que você pretende ser, é para ser extraordinário, porque Deus quer fazer isso na tua vida, meu amado. Em nome de Jesus.